Queridos, nós aqui da comunidade do Espaço Novo Tempo de Piracicaba, eu tenho falado isso, sempre repetindo, para que você também saiba, e você que está em casa também, nós, a liderança administrativa aqui da igreja, nós resolvemos seguir alguns temas até o final desse ano. Próximo mês de dezembro, nós estaremos falando sobre a volta de Jesus. Tema fantástico. O mês de novembro, nós estamos falando sobre o tema salvação. E tive o privilégio de estar aqui no dia 6, compartilhar sobre salvação com a igreja. E hoje, mais uma vez, Deus me dá o privilégio de abrir a sua palavra e a gente falar um pouco mais sobre salvação. Eu convido você a abrir então a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1. Esse texto nós consideramos também no nosso último encontro, um texto que ele é muito significativo. E a gente vai lembrar algumas coisas e vamos dar continuidade àquilo que o Senhor já nos deixou nesses últimos encontros que nós tivemos aqui. Capítulo 1 de 1 Pedro, a partir do verso 13. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Essa expressão aqui, irmãos e igreja, ela é muito significativa porque ela estabelece aqui para nós qual é o ideal de Deus para a nossa vida. Uma vez que nós conhecemos a Jesus, nós fomos salvos em Jesus. Amém por isso? Então você está aí compartilhando o lugar, o espaço, com uma pessoa que está salva em Jesus. Olha para essa pessoa aí do seu lado. Você está vendo um salvo em Jesus. Essa pessoa foi lavada e remida no sangue de Jesus. Não é bacana? Não se espante, porque essa pessoa está no processo da santificação. Então tem alguns defeitos. Mas um dia vai ser glorificado. Lincoln, você vai ser glorificado. Amém. Joaci, também. E aquelas cabeleiras. Mas a expectativa de Deus para nós é que nós sejamos santos. Olha o nível que Deus nos coloca. Não é sensacional isso? As expectativas de Deus em relação a nós é que eu e você sejamos santos. É importante a gente fazer a pergunta, né, porque ela é didática. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Que você foi salvo em Jesus? Que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus? O texto aqui, ele é riquíssimo, ele pode ser explorado assim, em várias situações. Mas o entendimento toma conta da gente, a gente é sóbrio, a gente não vive mais aquele tempo da ignorância, a gente foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, não fomos comprados pela prata ou pelo ouro, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, e que bom que a gente reconhece isso. Aqui estamos nós, os salvos em Jesus. A salvação, ela se manifesta a todos os homens. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então a salvação, ela nos alcança
a todos nós, sem distinção nenhuma, todos nós fomos salvos em Cristo Jesus. A salvação, ela não acontece por conta do mérito humano. Não é porque eu fiz ou deixei de fazer algumas coisas que me tornei merecedor da salvação. A salvação, ela é pela graça, única e exclusivamente pela graça, pelo favor de Jesus, que se manifestou na cruz. E aí, então, ele me declara salvo por isso. Eu e você fomos, então, e somos essas pessoas que foram salvas em nome de Jesus. A partir do ano de 2010, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está representada aqui nessa comunidade, nós começamos um movimento dentro da igreja, chamado Movimento de Reavivamento e Reforma. É porque justamente entendemos que nós fomos salvos em Jesus. Esse movimento todo que trouxe também a distribuição dos livros, né? A palavra esperança passou a ter um sentido mais prático nas realizações das nossas igrejas, das nossas comunidades, né? Temos aqui, já citamos, o Motoclube Adventista, e várias frentes se apresentam agora para levar essa esperança, tudo fruto desse movimento que começou na igreja, especificamente a partir do ano de 2010. E muitos de nós aqui já participávamos da igreja e temos ciência disso, e houve então uma intenção, um desejo de resgatarmos algumas coisas e assim vivermos o reavivamento. A palavra reavivamento, ela por si só, ela traz em si o seu significado. Então, uma vez que nós estamos salvos em Jesus, vamos, e foi pela sua graça, ele nos oferece agora a oportunidade de estarmos novamente vivos e viver a plenitude dessa relação que se estabelece do céu com a terra e agora também da terra com o céu. Então aí começamos a buscar novamente o fôlego para estarmos vivos e vivermos plenamente vivos nesse relacionamento nosso com o nosso Deus. Mas o reavivamento, ele também precisava de alguma coisa para substanciá-lo. E a palavra reforma, ela é acrescida aí nesse corpo, para que a gente possa então formatar, não apenas algo que parte do campo emocional nosso, mas que também nos alcance na parte prática da nossa relação com Deus. Fomos salvos, reavivados, e agora nos arvoramos no caminho da reforma. Entendendo que algumas coisas, a reforma aqui não é algo novo, que passou a existir. Mas a reforma entende-se que nesse processo da salvação, algumas coisas que foram deixadas ao longo do caminho, da experiência desse crente salvo, que foi reavivado, algumas coisas que foram deixadas no caminho precisam ser resgatadas para que se estabeleça, de fato, a reforma, fruto do reavivamento. Então, claro que isso é muito pessoal. Claro que é muito pessoal. Porque, na verdade, sou eu que conheço, me conheço na minha intensidade. Eu me conheço no púlpito, eu me conheço fora do púlpito.
Eu me conheço dentro do contexto da minha comunidade, mas eu me conheço também fora desse contexto. Eu me conheço quando eu estou on, quando eu estou off. Eu me conheço, e você também. Então, uma vez que eu entendi que eu fui salvo por Cristo Jesus, que Ele agora me coloca no caminho da santificação, objetivando a minha glorificação no dia da sua volta, eu então reavivo e imediatamente experimento também a reforma. Isso é muito significativo. Isso é necessário. E eu posso dizer para você, querida comunidade, querida igreja, querida família, que isso é urgente. É urgente. A gente está citando aqui a igreja como um movimento de reavivamento, de reforma, a partir do ano de 2010, assim, de uma forma mais enfática. Mas o apelo bíblico, desde que Adão e Eva pecaram, é esse. Esse é o apelo bíblico. De que todos nós experimentemos, então, alguma coisa diferente, que ela toma conta da nossa emoção, mas ela também faz parte das nossas realizações práticas. A ideia de reavivamento e reforma presume pelo menos duas realidades que eu quero pontuar aqui com vocês. A primeira é que há um padrão pelo qual se espera que o povo de Deus viva. E o segundo, que um afastamento desse padrão exige arrependimento e retorno. A gente precisa fundamentar aqui, porque senão qual é o sentido de falar de reavivamento e reforma? Se a gente não considera essas possibilidades. Então a gente precisa considerar. Já há muito tempo, o Espírito de Profecia, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, já dizia para todos nós um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Mais urgente de todas as nossas necessidades. E conclui o pensamento dizendo assim: buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Então, nada daquilo que acontece deve ter prioridade às nossas frentes, senão o forte apelo para essa satisfação dessa necessidade urgente de, uma vez salvos, vivermos o reavivamento e vivermos também a reforma. A quantos cabe isso? A todos nós. Ao pastor, aos líderes da comunidade, da igreja, aos jovens, às crianças. E esse sentido de urgência, com certeza, se fosse apresentado hoje pela primeira vez, ele seria muito mais enfático face às coisas que estão acontecendo, muito claras, mostrando o tempo em que eu e você estamos vivendo. Fatores que denunciam a necessidade de reavivamento e reforma. Eu vou citar 3. E aí eu quero que vocês me acompanhem e pensem nisso. Eu cito aqui o primeiro como o seguinte: o enfraquecimento da visão apocalíptica. O que o pastor quer dizer com isso, né? Então, isso aí vai denunciar a necessidade do reavivamento e da reforma. Então, o enfraquecimento da visão apocalíptica.
Eu já preguei aqui, já compartilhei com vocês algumas preocupações, né? Eu não sei se você vai se lembrar quando eu disse que o cristianismo vive a sua fase mais crítica, porque nós, os cristãos, estamos deixando as pessoas que estão nos observando. Eu não estou me referindo à igreja adventista do sétimo dia, mas eu estou falando de todas as denominações cristãs, porque estamos ainda assim muito separados, já que nós usamos a mesma Bíblia. E, na verdade, quem define o cristão, o cristianismo é o cristão hoje, são os pequenos cristos. Mas quando essa comunidade, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surgiu como movimento, ela surge dentro de um contexto profético apocalíptico. Porque aquele grupo de pessoas que se organiza então, e agora denominacionalmente se revela em 1863, essa comunidade, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela entende que a mensagem de Apocalipse 14, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para fazer o quê? Para o quê? Para pregar a toda nação, tribo, língua e povo, sabendo que pouco tempo o quê? Lhe resta. Então, esse movimento, ele surge dentro dessa revelação profética apocalíptica, entendendo que a eles foi confiada uma responsabilidade de pregar esse evangelho, porque o tempo estava próximo. Porque eu denomino essa denúncia aqui como primeira, o enfraquecimento da visão apocalíptica. Porque, na minha opinião, e como líder dessa igreja, dessa comunidade, um representante da igreja, as nossas maiores realizações hoje estão dentro, quando deveriam ser fora. As nossas maiores conquistas, elas acontecem dentro, quando na verdade elas deveriam acontecer fora. Se perdemos a visão apocalíptica da nossa existência, ou enfraquecemos essa visão, poderemos ser comparados a qualquer movimento religioso que insiste em se preparar só para receber os seus fiéis que semanalmente se encontram num determinado ambiente. E aí, em vez de sermos realizadores de um programa de Deus, na pregação do Evangelho, nós nos tornamos consumidores de um programa que é oferecido semanalmente nos nossos ambientes. Queridos, se nós perdermos de vista de que nós existimos para pregar o Evangelho, para preparar pessoas para o dia da volta de Jesus, que aqui é o lugar onde eu e você apenas nos encontramos para renovar as nossas forças, salvos em Jesus, e daqui partirmos para as maiores realizações do nosso cristianismo, compartilhando nos nossos ambientes de trabalho, de educação, de ensino, nas nossas redes sociais. Se nós entendermos que realmente nós temos um propósito, um porquê, uma razão de existir, nós estaremos cumprindo o papel, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, e quando esse Evangelho do Reino for pregado em todo mundo, então virá o quê? O fim. Então, se você se encaixa num grupo de pessoas que experimentam o enfraquecimento da sua visão apocalíptica, se você vive a síndrome do camaleão, adaptando-se às circunstâncias, a lugares e a pessoas, se não se incomoda
pelo momento que nós estamos vivendo e não sente necessidade do reavivamento e da reforma como processo natural da salvação em Cristo Jesus, então, querida comunidade, querida igreja, nós estamos enfraquecidos. Estamos perdendo o sentido da nossa existência. E isso é muito sério, igreja. Esse encontro aqui nosso é maravilhoso. Mas o verdadeiro culto começa quando esse aqui termina. O verdadeiro culto começa quando esse aqui termina. Quando temos a chance de ir lá fora mostrar o que aqui viemos buscar. Apocalíptica, por quê? Porque é urgente. É urgente. O anjo voando pelo meio do céu é veloz e a gente precisa ser velozes nas nossas realizações. Outra coisa que demonstra o enfraquecimento, né, das nossas convicções de revivamento e reforma é a falha na construção gramatical da vida. O que isso significa, né? O que eu estou querendo dizer com isso, né? Esse processo ele precisa ter resultado. Eu quero substanciar isso com Romanos no capítulo 8, que é um texto também bem contundente, e ele colabora com as declarações daquilo que nós já lemos lá em Pedro. Romanos no capítulo 8. Romanos no capítulo 8. Não existe construção gramatical sem verbo. Não é isso? E o verbo, ele existe para fazer o quê? Para dar o quê? Movimento, ação. E uma vez que eu e você fomos salvos em Jesus, é necessário que alguma coisa aconteça como resultado dessa experiência pessoal que eu e você estamos tendo com Jesus. No capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 12, a Bíblia diz assim: assim, pois, irmãos, somos o quê? Devedores. Somos devedores. Não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente o quê? Vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Lembre-se quando Jesus disse: convém que eu vá, e quando eu for, Ele virá, e Ele vos guiará o quê? Em toda a verdade, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então eu e você, uma vez salvos, agora introduzidos no caminho da santificação, estamos sob a tutela do ministério do Espírito Santo, que quer reger a nossa vida para que eu e você vivamos a verdade, convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então, que construção gramatical seria essa? Olha o verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez o quê? Atemorizados. A gente está salvo, a gente tem convicção disso. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos o quê? Pai, paizinho, intimidade. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê?
herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos. Sofrer aqui significa que se com Ele abrimos mão, saímos da nossa zona de conforto, renunciamos a coisas, a lugares, a pessoas, a circunstâncias. Se com Ele decidimos viver assim, também com Ele seremos o quê? O que diz o texto aí? No seu final. Também com Ele seremos o quê? Glorificados. O que significa isso? Que o processo da santificação, justificados, santificados e seremos glorificados por conta desse processo que eu e você abraçamos e permitimos estar vivendo. Deixando para trás as coisas e vivamos agora. Se lembra o argumento que lemos lá em 1 Pedro, sejamos sóbrios e esperai inteiramente na graça do Senhor, porque outrora éramos o quê? Ignorantes, nós não sabíamos como viver, como proceder, mas o Evangelho nos alcançou. E agora, como é a construção gramatical da nossa vida? Segundo a vontade de quem? De Deus. E olha só como a Bíblia ela nos ajuda a entender isso. São João, no capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, e sem Ele nada do que foi feito, o quê? Se fez. Quem é que está nos ajudando hoje para que esse processo se cumpra na nossa vida? O próprio Emmanuel. O próprio Emmanuel. Então, quais são as expectativas de Deus para a minha vida, para a sua vida também, igreja? Que nós sejamos santos como Ele é, o quê? Santo. E a palavra santo significa o quê? Separado. Então, tem algumas coisas que não tem jeito, elas não fazem harmonia com os propósitos da vida que eu e você abraçamos uma vez que conhecemos Jesus e fomos salvos em Jesus. Tem algumas coisas que não fazem mais, não deveriam mais fazer parte da minha vida, da sua vida, já que nós estamos no caminho da santificação, já que nós entendemos o que é reavivamento, já que nós estamos entendendo o que é reforma. Então, tem algumas coisas que a gente precisa colocar em prática na nossa vida, porque elas são a revelação pública daquilo que nós decidimos ser em nome de Jesus. Tem uma frase que ela é muito impactante para mim, para a minha vida pessoal. E eu sempre repito essa frase para mim. Não há escolha sem renúncias. Não há escolha sem renúncias. Escolhi estar aqui. Renunciei. Poderia estar em outro lugar. Nunca em dois lugares. Por isso ninguém pode servir a dois o quê? Senhores. Há uma tentativa humana, por conta das nossas emoções, que às vezes nos pregam algumas peças. Existe um livro, o título desse livro é A Totalidade do Ser. Ele faz uma colocação sobre esse relacionamento que às vezes a gente quer construir baseado nas nossas emoções, porque não que isso seja ruim, sabe, irmãos e igreja, porque, por exemplo, nós quando nos colocamos à mesa, né, para uma refeição, aquilo ali precisa estar recheado de emoção, aquilo precisa nos apetecer, aquilo precisa mexer com a gente. E eu e você gostamos de coisas boas. Mas olha só que esse autor, ele diz, a totalidade do ser está envolvida no processo da união com Cristo.
a totalidade do ser. Tanto nossa mente como nossos sentimentos precisam caminhar em direção à conversão. Sentimentos e a mente em direção à conversão, à progressiva purificação e, finalmente, à transformação completa. A renovação intelectual, se não é mais fácil, no mínimo, é um assunto relativamente mais simples, comparado com a redenção da afetividade. A emoção, especialmente a emoção religiosa, é um fenômeno complexo. É ou não é? O fruto do Espírito, e nós acabamos de ler Romanos, que o Espírito está trabalhando em nós, para que tenhamos uma intimidade tal com o Pai, que possamos chamá-lo de Paizinho, e aí não precisamos mais temer, porque não servimos mais a carne como escravos, que agora nós decidimos sofrer e viver com Cristo, e por conta disso seremos glorificados. O processo vai se completar em nome de Jesus. É o que a gente quer, é o que a gente espera, é o que dá sentido à nossa vida. O fruto do Espírito não pode ser igualado a um simples sentir-se bem. E conclui: como em todos os outros aspectos da natureza humana, a afetividade precisa ser interpretada, disciplinada e, finalmente, redimida. Querida igreja, querida comunidade, queridas crianças, queridos jovens, queridas famílias, a construção gramatical da nossa vida precisa permitir que o verbo impulsione esse sujeito que é você, as ações, não simplesmente das realizações que se dão aqui nessa terra, mas nas coisas que estarão acontecendo lá no céu. Amém, igreja? A gente precisa entender isso, a gente precisa querer isso. Senão, nós seremos mais um movimento religioso no mundo. E a terceira, como eu disse que eu estaria citando, seria o infiltramento de paradigmas distorcidos. O que seria isso? Nós temos uma igreja e nós temos as nossas diretrizes como instituição. Immanuel Kant, ele traduziu os paradigmas quando ele colocou isso dentro do nível do comportamento humano, tentando dizer que muitas vezes nós, principalmente os educadores, nós nos reportamos aos nossos filhos, às nossas crianças, e por conta dos nossos medos, das nossas inseguranças, nós criamos os paradigmas, que são os pequenos obstáculos que se tornam gigantes obstáculos, impedindo algumas realizações, tipo assim, não sobe aí não, senão você vai cair, por exemplo. Quando aquela criança poderia ser incentivada, não, cuidado, sobe, mas toma cuidado, sobe mais um pouco. E quem sabe ela, por conta disso, ela se desenvolveria num aspecto da vida, na sua construção de realização. E há alguns equívocos quando nós traduzimos princípios religiosos, normas religiosas e doutrina religiosa como se fossem paradigmas que nos fossem apresentados num determinado tempo e que na fração desse tempo, quando se dimensiona isso no futuro, eles perderiam o sentido pleno
daquilo que foi apresentado, como se nós hoje não tivéssemos mais necessidade de colocarmos aquelas verdades em prática na nossa vida. E aí começamos a negociar esses princípios, essas normas, essas doutrinas, à satisfação das nossas emoções e das nossas necessidades primárias, como comer, beber, intimidade sexual e etc. E aí passamos a viver uma religião de conveniência, porque a religião se adapta a mim, não eu me adaptando à religião, que é o processo de religar o homem a Deus na santificação, porque fui salvo para que um dia eu seja glorificado. Esse é um campo de muita discussão, muita discussão. É muito longo essa discussão. Mas, queridos, nenhuma dessas discussões chegará a uma conclusão absoluta se ela não for firmada no assim diz o Senhor. O que eu penso e o que eu acho precisa deixar lugar para o assim diz o Senhor. E quantas vezes eu mesmo já me vi debatendo por conta das minhas emoções, das minhas paixões, dos meus desejos, com assim diz o Senhor, querendo encontrar algum texto que pudesse, de alguma forma, satisfazer a essa minha necessidade, quando, na verdade, eu não queria ceder o que Deus estava querendo dizer para mim. Então, querida igreja, querida comunidade, não posso, como líder dessa igreja, deixar de falar de salvação. A salvação é de graça, mas ela custou caro. E, no mínimo, exige de mim um sacrifício de renúncia. Dentro da minha casa, fora da minha casa. Sede santos, porque eu sou santo. O que resulta isso? O que resulta isso? Isso resulta na entrega total do ser. E o que é a entrega total do ser? É querer nascer de novo. Depois de aproximadamente 10 anos, vivendo longe dos caminhos do Senhor, pela misericórdia do amor de Deus e pela intercessão do seu Espírito, pelo trabalho da família, dos amigos, nessa manhã, em conformidade com a palavra de Deus, o Pina será batizado. Amém? Isso é a prova de que essa verdade ela é tão atual como foi no passado. Quando em 1974 eu tomei a minha decisão de ser batizado. E ontem, quando a gente conversava, cadê o Pino? Vem cá. Já está aí? Vem cá. E ontem, quando a gente conversava, né? E aí eu ia falando com ele assim, e aí, você tem dúvida de alguma coisa? Ele falou assim, não, pastor, não tenho dúvida de nada. Eu fui batizado uma vez e por conta das circunstâncias da vida, eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor. E quando a gente faz o voto batismal, que é a profissão de fé, e a gente conversa e fala assim, e aí, você está disposto a viver assim? E uma coisa muito linda que ele me disse ontem, que me incentivou até a pregar essa mensagem hoje também, ele falou assim, pastor, eu cheguei um dia e eu falei assim, está na hora de você voltar para Jesus. E quando eu tomei essa decisão de voltar para Jesus, eu comecei a fazer os acertos necessários na minha vida para voltar para Jesus.
Jesus poderia recebê-lo como ele estava? Claro. Mas a maneira como ele trata o evangelho, e ele foi falando: pastor, eu fazia isso, eu deixei de fazer isso. Eu frequentava esses lugares, eu deixei de frequentar esses lugares. Eu não devolvia mais o meu dízimo, o santo dízimo do Senhor, eu passei a devolver o santo dízimo do Senhor. Eu não separava mais as minhas ofertas, eu passei a separar as minhas ofertas. E aí, há poucos dias atrás, ele procurou a gente e falou assim: quando é o próximo batismo? Porque eu vou me batizar. Louvado seja o nome de Jesus pela sua decisão. Quantos aqui dessa comunidade estão felizes em receber o Pino aqui como membro da nossa comunidade? Aí, ó. E você, quer fazer parte dessa comunidade? Quer? Quero sim. Amém, igreja? Então, a água está ali, a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui? Vamos para lá? Em nome de Jesus, vamos para lá. Amém, igreja? Cadê a mamãe do Pina? Pode vir aqui, por favor. Os irmãos também. Representante do motoclube também. A gente está transmitindo. Eu posso que vocês fiquem encostados aqui nessa parede, por favor. Esse é um momento especial para essa comunidade. Você que está em casa, um pouquinho de paciência. Essa é uma festa. Chega mais para frente aqui. Aqui nesse lado aqui, por favor. Os outros aqui desse lado, para a gente deixar aqui livre para as imagens. A gente já vai arrumar. O pessoal da mídia está lá apavorado. Aqui, ó, vocês aí mais para cá um pouquinho, para sair daquela câmera ali. Ok, Maurício? Que bom. Querida igreja, aqui estamos nós, querida família. Deus abençoe vocês. Mamãe, que Deus abençoe a todos vocês. A querida igreja, porque hoje tem festa no céu e tem festa aqui nessa comunidade.
e em conformidade com os princípios bíblicos, em conformidade com a salvação que nós temos em Jesus, pelo desejo de vivermos essa vida de reavivamento e reforma, de colocarmos em prática, os princípios bíblicos na nossa vida, e pelo desejo do seu coração, você será batizado, em nome de Jesus. Querido Pina, conforme o desejo do teu coração, para o perdão de todos os teus pecados, para que o teu nome seja definitivamente escrito no livro dos céus, como ministro do Evangelho, com muita alegria, eu então te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: Amém. Amém, igreja? Amém. Que coisa linda, né? O pessoal parece que tem uma lembrancinha para entregar para você. A família. Aí. Convidar também o Joacir, ele vai fazer ali uma entrega em nome da igreja, é simbólica agora, mas depois você pega só para, senão você vai molhar, mas é um kit que você está recebendo aqui, o seu certificado também, tá? Dessa nova etapa da sua vida, tá bom, querido? Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração, oi, o que está escrito aqui na garrafa? Vamos ver aqui. Nosso amigo e irmão Pina, é com grande alegria que o Motoclube Adventista participa deste momento tão especial, o novo nascimento. Bem mais que irmãos de estrada, somos fortalecidos como irmãos de fé. Que Deus continue te abençoando, que o sangue e a graça de Cristo sejam a justiça perfeita para a salvação e vida eterna. 20 de novembro de 2021, Piracicaba. Olha o suco de uva aí. O suco de uva está me perseguindo. Segura. Querida igreja, eu quero concluir agora com uma oração toda especial. Aí depois ele vai trocar roupa e a gente faremos as fotos aqui, mas aí vocês, a comunidade, sintam-se livres para, depois da oração, saírem, que Deus os leve em paz. Mas nesta oração, tem alguém aqui nessa comunidade que ainda não foi batizado, que está presente aqui hoje, que gostaria que eu fizesse uma oração especial? Uma criança, um jovem, um adulto, alguém? Levante só a sua mão assim. Ok, fiquem à vontade. Deixa eu fazer uma oração, então, com todos vocês. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado pela exposição da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos conceitos e orientações que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo testemunho do novo nascimento, que faz com que nos lembremos do que já aconteceu conosco e nos lembremos do que ainda precisa acontecer. Senhor, por favor, nos dê a clareza necessária e a força suficiente para que vivamos, Senhor, sóbrios, a expectativa do dia glorioso da Tua volta.
que a manifestação do Teu Espírito, que nos trouxe advertência e orientação, possa calar fundo na nossa mente e no nosso coração, e que possamos sair daqui com um sincero desejo de Te cultuar através do testemunho de nossa vida. Obrigado, Deus, porque por essas estradas da vida, muito em breve chegaremos ao reino dos céus. Leva-nos em paz e segurança, Senhor, é o que nós Te pedimos e agradecidos somos no doce nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querida igreja. Vão com Deus. Que Deus os abençoe.